E aí, pessoal, bora! Eu sou a Sheila Peruzetto e vou ajudar você a descomplicar a sua vida aí com Deus. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento com Deus. Como a gente descomplica a nossa vida com Deus. Sabe que tem algumas crenças, algumas coisas que complicam a nossa relação com Deus, sabia? Muitas vezes a gente não desfruta do melhor que Deus tem para as nossas vidas por conta das crenças erradas que a religião deixou para nós, né? Porque às vezes a gente se envolve em algumas doutrinas, em algumas coisas que nos desfoca realmente da identidade de Deus para nós. Então hoje nós vamos ter aí o nosso momento de descomplicar nossa vida com Deus. E é esse o meu propósito aqui, descomplicar essa relação e você realmente estar com livre acesso, aproveitando de toda a abundância de Deus na sua vida. Que é isso que eu tenho vivido e vocês vão viver também, eu creio. Então vamos lá, vou começar com a pergunta aqui. Quem é Deus para vocês? Quem é Deus? Me definam Deus, né? Será que se for possível definir isso, mas quem é Deus? Quem a Bíblia nos diz que Deus é? Porque assim, eu vou me basear, tá? Na Bíblia, que é aquilo que eu acredito, que é a palavra de Deus, que é daí que a gente tem as percepções, é daí que a gente tem os ensinamentos para saber quem é Deus. Deus é amor, tá? Então tem lá em 1 João, do 4 em diante, eu sugiro para você, Sheila, quero começar a ler a Bíblia, começa com 1 João, é maravilhoso, lá você vai ter uma ideia de quem Deus é, e aí depois você vai para os evangelhos, aprender sobre Jesus, fechado? Então assim, quem Deus é? Deus é amor, tá? Então agora é tudo uma questão de raciocínio, ok, gente? Então, nós estamos aqui, não vamos perder o raciocínio. Então, se Deus é amor, né? E a Bíblia diz que Deus é amor, quem ama precisa do quê? Para demonstrar o amor, né? Se eu amo, eu preciso ter o quê para demonstrar esse amor? Concorda que eu preciso ter uma pessoa, né? Eu não demonstro amor para o meu carro e ele se sente amado, né? Derramo amor para minha geladeira e a minha geladeira se sente amada. É assim? A gente demonstrar amor pelas coisas, a gente não tem a recíproca disso, concorda? Então, se Deus é amor, ele precisava de alguém para amar. Porque quando a gente tem amor, a gente quer demonstrar esse amor, e a gente demonstra esse amor para uma pessoa, concorda? Então, se Deus é amor, ele precisava de alguém, de algo para amar, para expressar esse amor. Então, o que ele fez? Ele nos criou para nos amar. Por quê? Porque, gente, não faz sentido Deus ser amor e ter criado a gente para quê? Ele criou a gente para nos amar. Para isso que ele nos criou. Porque se ele é amor, o amor só é feito quando tem duas pessoas, tem mais pessoas para demonstrar esse amor. Então, gente, você ter a noção que Deus te fez, o propósito que Deus te fez aqui foi para te amar. Para te amar. Né? Quando você tem, quem é pai e mãe aí, tem um filho, é um amor tão grande, não é? Que você, na mãe, você fala assim, gente, agora eu entendo os meus pais, agora eu entendo, o mundo muda. Por quê? Porque é um amor que vem de dentro e aquela pessoinha que tá lá, aquele bebê, aquela criança, você espera grandes coisas, ela precisa fazer alguma coisa para você amar? Pensa que um bebê, gente, o que ele dá mais é trabalho. Ele chora, ele depende de você o dia inteiro, ele chora, ele não se comunica,
ele não fala com você, ele só chora, ele depende de você para se alimentar, para se trocar, enfim, para tudo. Então ele dá um baita trabalho. Eu penso um trabalho é bebê, né? Quem já teve bebê aí sabe o trabalho que um bebê dá. E a gente ama, né? Um serzinho que nos dá muito trabalho, não é? Uma criança dá trabalho, gente, dá trabalho. E como a gente ama. Então, a criança, o bebê, ele não precisou fazer nada para a gente amar, concorda? Desde a barriga a gente ama a pessoinha que está vendo, que está vindo ao mundo. Então, você imagina que Deus é assim conosco. Ele nos ama de uma forma, e a Bíblia fala lá em 1 João que ele nos amou primeiro, né? Por isso que eu acredito que realmente Deus é amor e nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então ele nos criou, gente, para nos amar, para nos amar. Só que a gente tem outras crenças erradas de Deus. O que a gente acredita? Que Deus castiga, que ele manda doenças para nós, ele está castigando, mandou o Covid para cá, mandou isso, tá vendo? Deus castiga, Deus é justo, Deus, né? Quando a gente fala assim, Deus é justo, o que é justiça para nós? Né? Quando a gente fala, acontece alguma coisa, tal, mas Deus é justo. O que a gente está querendo dizer com esse mas Deus é amor, mas é justo, né? O que a gente está querendo dizer com isso? Que Deus vai se vingar, Deus vai punir, Deus vai fazer alguma coisa para o homem se endireitar, para não sei o que. Gente, você, pensa bem, que tem o seu filho aí, ele faz alguma coisa errada com você e você vai castigá-lo. Não, agora eu quero que meu filho tenha um câncer porque ele foi ruim e eu quero castigar o meu filho com essa doença. Algum pai ou alguma mãe pensa nisso com seu filho? Por pior que ele seja, você quer que seu filho tenha uma doença para você castigá-lo? Nunca. É isso aí. E aí a Bíblia nos fala, gente, se nós que somos maus, né, que já temos o pecado, aquela coisa, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, né? Se o nosso filho nos pede alguma coisa, a gente não vai dar outra. Você imagina Deus que está no céu, que nos fez para nos amar. Então, gente, cuidado com essa expressão, Deus é amor, mas é justo, porque a gente tem o justo na nossa mente como vai punir, vai vingar, vai fazer o que é certo. Não, gente, não. Ele é amor. E nós pagamos aqui as consequências dos nossos atos, né? É a consequência dos nossos atos que a gente paga aqui. Que a gente paga aqui na terra mesmo, né? Se você fez um crime, você vai ter as consequências desse crime. E Deus continua sendo bom e Deus continua sendo amor. É o que eu estava falando, igual quando a gente ama um bebê. A gente ama porque a gente ama. O bebê dá até muito trabalho e a gente ama apaixonadamente aquele bebê, né? Então, assim, eu vejo que é esse o amor de Deus por nós, independente do que a gente faça. Ele continua sendo bom e ele continua nos amando, tá? Então, você ter essa crença de que Deus é bom, tá? Não importa o que aconteça, estão acontecendo as coisas ruins comigo, mas Deus é bom. E aí, Sheila, como que eu tenho a imagem de como é Deus? Pensa que Jesus é a expressão de Deus aqui na Terra. Concorda que Deus mandou o seu filho, que foi Jesus, aqui na Terra, para viver 33 anos aqui na Terra. Então, a expressão de que você quer saber quem é Deus, olhe para Jesus. Porque Jesus falava o quê? Eu faço aquilo que o Pai me manda. Eu só estou cumprindo a vontade do Pai. Então, o que Jesus fazia, gente? Ele punia alguém? O que ele fazia com as pessoas? Ele curava, ele amava, ele multiplicava, não deixava ninguém passar fome, tinha compaixão das pessoas, multiplicava a comida para dar para o povo. O povo estava com vontade lá no casamento, primeiro milagre dele, estavam todos os noivos passando vergonha, que tinha acabado o vinho. O que ele fez? Ele quer que a gente passe vergonha,
que a gente seja humilhado? Não. Ele foi lá e transformou água em vinho, né? Ele falava para as pessoas, ele julgava as pessoas. O que ele fez com aquela prostituta que todo mundo queria apedrejar ela? Ele falou, apedrejem mesmo, ela fez, ela pecou, ela é uma prostituta. É assim que ele falava? O que ele falou? Que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí ele condenou ela, depois ficou falando, tá vendo, você merecia, eu te livrei dessa. O que ele falou? Vai e não peques mais. Né? Então, só vai, querida. E não, eu não tô aqui para te julgar. Vai e não peques mais. Né? Então, você vê, ele perdoava as pessoas. Né? Então, Jesus é a própria imagem de Deus. Então, quero saber quem Deus é? Olhe para Jesus. Porque Jesus é a expressão do Deus invisível aqui na terra. Porque ele andava segundo a vontade do Pai. Né? Então, assim, Jesus era um homem perfeito. Né? Então, ele era um homem de uma grande compaixão. E ele falava, eu tenho compaixão dessas pessoas que estão aqui me ouvindo, mas estão passando fome. Né? Ele podia falar, gente, cada um agora para sua casa, vamos, não precisa ficar por aqui não, mas ele teve compaixão dessas pessoas. Ele falou, elas estão aqui até tarde me ouvindo, elas estão com fome. Então, eu vou dar de comer. E ele deu pouquinha comida, gente, com 5 pães e 2 peixinhos. Que a Bíblia diz? Que as pessoas comeram e se fartaram. Então, cada um comia o quanto queria. Ele não ficava reticando comida. E todos os que vinham para ser curados, para ser libertos de demônios, tudo ele curava. Teve alguém que apareceu para ele que ele falou, não, você não merece a cura? Teve alguém que veio e ele falou, não. Você fez muitas coisas erradas, você foi mal, você não merece ser curado. Foi assim que Jesus fez? Não. Ele curou a todos. Lembra aquela mulher do fluxo de sangue? Só de tocar nele era curado pela fé que ela tinha. Né? Então Deus é esse Deus. Tá? Então, quer ver Deus? Olhe para Jesus, que ele é a expressão do amor e da bondade de Deus. Então, você ter essa crença, gente, de que Deus é bom e ele é amor, né? Ele te fez para te amar. Gente, não importa o que você faça, nada vai separar você do amor dele. Porque ele te ama incondicionalmente. Ele te fez para isso. Ele te fez para te amar. Tá? Então, essa é uma crença que você precisa ter muito forte na sua vida. Tá? Outra coisa, gente, que eu vejo que é uma crença que ela nos limita nos nossos relacionamentos com Deus. Porque assim, as crenças que eu tenho de Deus é o que vai determinar o meu relacionamento com Ele. Ok? Então, se eu creio que Deus castiga, que Deus é mau, que Deus só tá esperando eu dar um deslize para ele vir pesar a mão em cima de mim, para que ele venha e me castigue, como que vai ser o meu relacionamento com Deus? Se você tem um chefe mau, né? Você tá no seu trabalho e você acha que aquele chefe é mau, que ele só está esperando um momento para vir e te punir, só está esperando você errar para vir e te castigar, como vai ser o seu relacionamento com esse chefe? Vai ser próximo ou vai ser um relacionamento com medo e distante? Pensa nisso, né? Então, se você tem medo daquele chefe, medo daquela pessoa, você vai chamar ela para jantar na sua casa? Se você sabe que ele é punitivo, que ele só está esperando você errar para ir lá e te punir, porque Deus castiga, Deus pesa a mão, Deus... Você vai querer chamar esse chefe, né, trocando essa figura, se esse chefe é aquele que vai e pesa a mão, e vai, e castiga e põe, você vai chamar ele para jantar na sua casa? Você vai fazer uma festinha de aniversário e vai chamar ele? Não, porque a imagem que você tem dele te afasta dele, tá? Então, a imagem que você tem, a crença que você tem daquela pessoa te une ou te afasta dela.
Agora, se você tem uma imagem do seu chefe, que ele tá lá, que ele te ama, que ele tá lá para te ajudar, ele está lá para colaborar com você, ele quer o seu bem, ele quer uma vida de abundância para você, ele quer tudo de melhor para você, e você tem a certeza desse amor desse seu chefe por você, você convida esse seu chefe para jantar na sua casa? Convida. Por quê? Porque nele você sente que ele te ama, que ele está com você, que ele quer o seu bem. Então, aí você chama ele para estar na sua casa. Você quer ter um relacionamento com ele. Então, a imagem que você tem, você precisa mudar muito a sua mente na imagem que você tem de Deus. Porque é na imagem que você tem de Deus, isso vai medir o seu relacionamento com ele. Então, aquilo que você pensa sobre Deus é como você vai se relacionar com ele. Se você pensa que ele é mau, que você tem medo dele, você se afasta. Tem parábolas falando disso. A parábola dos talentos. Um rapaz recebeu 1 talento, o outro 2, o outro 5. O de 2 multiplicou para 4, o de 5 multiplicou para 10. Então, eles foram e fizeram. E o de 1 talento, por que ele não multiplicou? Porque ele tinha medo daquele chefe, do que iria fazer se ele errasse, se não desse certo. E aí o que aconteceu? Ele enterrou os seus talentos. Por quê? Porque ele foi o único que tinha uma imagem diferente do seu chefe. Tá? Então aí se fala, quando você tem realmente uma imagem diferente, uma imagem de medo, que é punitivo, você não é frutífero. Você não prospera, você guarda e enterra os seus talentos. Foi o que aconteceu nessa parábola dos talentos. Perceba bem, por que ele não multiplicou o talento dele? Porque ele tinha medo do chefe dele. E os outros que não tinham, multiplicaram. Tá? Então, essa imagem que você tem de Deus é fundamental para um bom relacionamento com ele. Fechado? Então, Deus é bom, sempre bom. E é amor, sempre, sempre. Ele te fez para te amar. E aí uma outra crença que é importante você desmistificar aí na sua cabeça, que é muito comum a gente falar, e isso nos dá essa conotação também de uma imagem errada de Deus, é que tipo assim, Deus está no controle. Que ele já não ouviu, você está passando uma situação, Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Gente, mas para pensar o quanto isso é ruim para a sua imagem de Deus. Se Deus está no controle, por que ele não acabou lá com a guerra no Afeganistão? Se Deus está no controle, agora nós passamos por 11 de setembro, por que ele não impediu que aquele avião batesse e matasse todas aquelas pessoas lá nos Estados Unidos? Por que ele permite que uma criancinha seja estuprada por pedófilos? Se ele está no controle? Eu já vi e já cuidei de muita gente assim, que ela teve problemas na vida, foi abusada, aconteceu coisas ruins, tragédias na vida dela, e ela culpa quem? Deus. Porque Deus não me tirou daqui? Porque Deus não fez nada? E aí ela não consegue ter um relacionamento com Deus, porque para ela a culpa é de Deus. Deus não a livrou daquilo. Só que Deus não está no controle, gente. Ele deu o controle da terra para nós. Lá em 1 Gênesis 26, eu até deixei esse aberto, que eu gosto muito desse versículo, para provar para vocês que nós estamos no controle da nossa vida aqui na terra, não é Deus. Também disse Deus, nós estamos falando lá do Jardim do Éden, ok? Tá? Lá do Jardim do Éden, que quando Deus estava criando o homem e a mulher, tá? Então assim, o que ele fala lá em Gênesis 1, 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Então façamos... por quê? Porque ele é Pai, Filho e o Espírito Santo. São 3, por isso que ele fala façamos. Nós 3 vamos fazer o homem.
conforme a nossa imagem, tá vendo? Tá falando nossa aqui. Que ele tenha domínio sobre os peixes, as aves, e ele tenha domínio o quê? Sobre toda a terra e sobre todos os répteis, barana. E aí depois no 28 ainda ele fala, e Deus os abençoou, então nós já somos abençoados, ok? Porque ele já nos abençoou. E lhes disse, seja fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Tá? Então no 26 ele fala, ó, que nós temos que ter domínio sobre toda a terra, ele deu para nós, e aí no 28 ele fala, ó, seja fecundo, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. O que ele está querendo dizer com sujeitai-a? Ela é nossa, para a gente dominar. Então é a mesma coisa assim, ó. Eu vou fazer uma analogia aí para você entender por que Deus não está no controle da sua vida. Então, assim, eu tenho uma casa e aí eu alugo essa casa e coloco uma família nessa casa, tá? Então, entra uma família nessa casa. E dentro dessa casa, o marido bate na esposa, bebe e maltrata todos os filhos. A culpa é do dono da casa? De quem é a culpa? Aí vem o rapaz lá, o conselho tutelar, vem pegar as crianças, aquele auê, a polícia chega e aí o inquilino da casa fala assim, a culpa é do dono da casa, ele que me alugou a casa. Mas a culpa é do dono da casa? Ou é de quem está na casa? Assim, é Deus aqui na terra conosco, gente. Ele alugou, ele é o dono, mas ele não tem o controle da terra. Ele deu isso para nós não somos marionetes. Ele nos deu livre-arbítrio, tá? Ele não é um controlador que controla todos os nossos movimentos, nossos passos, gente. Vocês estão aqui assistindo porque vocês escolheram. Tudo que a gente faz, a gente escolhe. Você escolhe o que você come, você escolhe o trabalho que você quer, você escolhe. Né? Você escolhe com quem você vai casar, escolhe até se vai ter filho ou não, porque você pode tomar anticoncepcional a vida inteira, resolve não fazer sexo para não ter filho. Então, nós temos um controle da nossa vida, não é Deus. É igual essa casa alugada. Quem alugou a casa, o dono da casa, não tem culpa do que acontece dentro da casa, se ele alugou essa casa. Agora, se o inquilino dessa casa vir e perguntar para o dono, olha, eu tô com muita vontade de bater na minha mulher, posso bater na minha mulher? O que o dono da casa vai falar? Não, você não pode bater na mulher. E aí ele pode decidir se ele bate ou não na mulher, depois de falar com o dono da casa. Então, assim, você percebe que Deus não está no controle. Ele deu o controle para nós, lá desde trás, desde o Jardim do Éden, gente. Vocês terão domínio sobre toda a terra. Então, o que aconteceu de mal com você foi culpa nossa mesmo, lá do pecado. O homem é mau, tem um coração mau, existe o mal. E Deus não pode impedir. Porque senão, gente, nós vamos se frustrar cada vez mais com Deus. Porque aí é Deus que mandou o Covid. Aí como que você pede para Deus te sarar do Covid se foi Ele mesmo que mandou para nos castigar? Gente, não faz sentido. Não faz sentido. Nós aqui causamos todo esse Covid. Os homens maus foram lá, as torres gêmeas lá e acabaram com tudo lá. Os homens maus fazem guerra. As pessoas más abusam das crianças. E Deus não está feliz com isso, gente. Ele chora com isso também. Só que Ele está sempre conosco, mas Ele não consegue impedir que as coisas aconteçam. Vejam, quem nunca viu, assistam a Cabana, mas assistam com o olhar de perceber realmente quem é Deus. Né? Nessa coisa do julgamento, nessa coisa de quem está no controle. Deixa eu ler aqui, ó. Uma vez um pastor disse que não cabe a nós questionar a Deus. Vivemos nesse mundo, sendo assim, sujeitos às maldades do mundo. Eu aprendi algumas coisas e a gente não vai ter a resposta do porquê. Gente, por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci aqui no Brasil, nessa época, nesse tempo, vivendo isso? Não sei, não sei. Não tenho a resposta. Por que morre uma criança? Não sei, não sei. Tem alguns porquês
que nós não vamos saber e não cabe a nós sabermos, né? Eu aprendi a não questionar o porquê, mas em algumas situações eu vou aprender com elas e vou me superar com elas, mas sabendo sempre que Deus continua sendo bom, embora as coisas ruins que te aconteceram, porque não foi da vontade dele, gente, que te aconteceu coisas ruins. Nós moramos num mundo mau, tá? Existem pessoas más, existe o diabo que inferniza as pessoas para que aconteçam as coisas más, mas não é porque te aconteceu uma coisa ruim que Deus quis, ele está lá, agora sim, se meu filho aprendeu, agora sim. Não, não é assim, não é assim. Nós vamos ter as aflições, nesse mundo nós vamos ter aflições, a Bíblia fala, mas o que Jesus fala? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele venceu por nós. Gente, Jesus veio para nos libertar e salvar desse mundo maligno. Então, por que a gente precisa se conectar com Jesus de uma forma como nunca antes? Porque é através dele que a gente tem acesso ao Pai, é através de Jesus que a gente se liga a Deus, ao Espírito Santo, e ele nos guia, se a gente for pedindo e sensível à voz dele, sabe? Você toma suas decisões e pede, fala, poxa, Deus, me ajuda, vamos lá, me usa nessa situação, esteja na frente, né? Mas isso vai te impedir que as coisas erradas aconteçam? Não. Não. Mas nós vamos sofrer as consequências dos nossos atos, não é? Então, assim, se eu como muito, muito doce uma vida inteira, eu vou ter a consequência disso na minha vida, né? Eu vou ter. Como só pão, vou ter a consequência disso no meu corpo. Então, você tem que entender o que foi consequência sua na sua vida. O que eu plantei, isso não vai ter jeito, gente. Aqui na Terra tem algumas leis que vão funcionar, você queira ou não queira. Ó, eu tô com uma caneta aqui, ok? Então, assim, agora eu vou ter, né? Porque as pessoas falam muito sobre pensamento positivo, né? Ah, vamos pensar positivo. Eu concordo, a gente tem que pensar positivo, mas só o pensar positivo, gente, não vai te levar a lugar nenhum, né? As pessoas ficam muito focadas, né? As pessoas, a gente pensa positivo, só faça... Não, gente, isso não vai adiantar. Eu vou pensar positivo, que eu vou soltar essa caneta e ela não vai cair. Você acha que vai adiantar? Eu pensar positivo aqui? Não tô pensando. Pensem aí comigo também, gente, positivamente. Essa caneta não vai cair, ela não vai cair. Ela vai planar aqui, porque afinal nós estamos com pensamentos positivos. Aí eu vou soltar a caneta. Posso? Mas vocês estão fazendo pensamento positivo aí? Manda vibrações, pensamento positivo e eu vou soltar a caneta, tá bom? E ela não vai cair. Adiantou? Não. Por quê? Porque essa é uma lei daqui da Terra. Por mais que eu tenha pensamentos positivos, por mais que eu faça, eu vou jogar, eu vou soltar a caneta vai descer. Existe a lei da gravidade, né? Então, assim, ó, por mais que você não acredite, Deus existe. Independente das suas crenças ou não, Ele existe. Ele está aqui. E existe a lei das consequências, do retorno do que você fez, né? Você fez algo aqui na Terra, vai existir o preço pago por isso. Se você não se der bem, se você foi um mau colaborador, não fez nada do que você se propôs a fazer, o que vai acontecer? Vai perder o emprego. E a culpa é de Deus? Se você não se alimentou bem, não cuidou do seu corpo, teve uma péssima alimentação, Mariana, você vai colher as consequências disso. Então, não é culpa de Deus. Você aqui na Terra sofre as consequências. E aí, você vai sofrendo as consequências de outras coisas ruins que aconteceu com outras pessoas e que vai vindo para nós. Ó, deixa eu ver eu falar da Ana. O controle é nosso, mas a direção é de Deus. Somos como uma criança que aí sabe andar sem o apoio e direção do pai, ele vai cair.
Isso aí, então o que a gente tem que pedir sempre? Direção de Deus. Ter essa ideia de que Deus é bom, é amoroso, porque aí eu consigo me chegar a Ele com essa crença de que Deus quer o meu bem. Ele não está aqui só esperando uma falha minha para me punir. Que as coisas que acontecem ruins comigo não é culpa de Deus. Ele não está lá no trono assim, que beleza, agora ela tá vendo. Não é, tá? Então você ter essa crença que Ele é bom, que Ele é amoroso e que quando você erra é para Ele que você tem que recorrer. Quando você peca, quando você faz algo, não é dele que você tem que fugir, é para Ele que você tem que correr. Porque é lá nele que você vai encontrar descanso, vai encontrar paz, vai encontrar o perdão. Tudo você vai encontrar em Jesus. Tudo. Porque Ele veio aqui para pagar pelos nossos pecados todos, para nos dar a paz que excede o entendimento, para nos dar o perdão de todos os pecados, para nos dar saúde, né? Porque lá em Isaías 53 fala, para que Jesus veio, gente? Existiu o pecado no mundo de Adão e Eva, que nos afastou de Deus, né? E aí Jesus veio, tá? Para nos reconciliar com Deus, para que a gente tenha livre acesso a Deus através de Jesus. Então, quando Jesus morreu na cruz, Ele não foi um coitadinho. Ele veio para cumprir o propósito de morrer na cruz, para nos reconciliar com Deus, né? E é através de Jesus, e Jesus veio para quê, gente? Para nos curar, para nos libertar, para nos abençoar, para nos livrar de todo o mal, de todo o pecado. Ele já nos perdoou. Então, essas coisas já estão consumadas. O que Jesus naquela cruz falou? Já está consumado. Eu já fiz tudo o que eu podia por vocês, gente. Eu já dei. Vocês já são abençoados. Vocês já são prósperos. Vocês já são curados. Não é que eu vou ser, gente. Nós já somos. Eu já sou abençoada. Porque na Bíblia fala, Ele tomou sobre si todas as dores. Todas as nossas dores caiu sobre Jesus. Então, se eu estou em Jesus, eu não tenho mais nada. Eu posso até sentir. Eu posso não estar vivendo a prosperidade. Eu posso não estar vivendo a saúde. Eu posso não... Mas Ele já pagou o preço por isso. Então, é a nossa fé nele. Essa fé que toma posse, que faz a gente viver tudo aquilo que Jesus já deu para nós. Então, você não precisa de intermediário. Você não precisa de pastor, de padre, de santo, de nada para se achegar a Deus. Você precisa só de Jesus. Você precisa só de Jesus para se achegar a Deus. E se você não tem Jesus, se você de alguma forma se sente desconectada dele, faça uma oração. Peça para ele, fala, Jesus, faça do seu jeito. É do seu coração. Sabe, fala, Jesus, eu reconheço que você é bom, que você veio aqui na terra para pagar por todos os meus pecados, para me dar a vida em abundância. Faça essa oração com ele, entregue realmente a sua vida para Jesus e se conecte com Deus. Porque é só através de Jesus, gente. Você não precisa de mais ninguém. Você não precisa, eu falo, descomplica isso na sua vida. Se conecte direto com Ele. Você não precisa de oração de pastor, de padre, pagar promessa para santo, fazer sacrifícios para se chegar até Deus. Jesus já pagou todo esse sacrifício por nós. Já está pago, já está consumado. Ele já fez tudo. Quando ele disse assim, está consumado, é tipo assim, fim, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer por vocês, agora façam aqui na terra, porque eu não tenho o controle da terra, eu dei esse controle da terra para vocês, façam dela, através de mim, um lugar bom para se viver. Foi isso que ele fez. Gente, eu já fiz tudo, agora vivam bem aí na terra com tudo que eu ensinei para vocês, que está aqui, ó, na Bíblia. Quer saber como ser? Veja a vida de Jesus e seja igual a ele. Jesus tinha o que no coração, gente? Compaixão pelas pessoas, né? Era movido pela compaixão.
Então Deus tem compaixão de nós, gente. Porque lembra, Jesus é a figura de Deus e Jesus se movia aqui na terra com compaixão. Então imagina se todos nós aqui na terra tivéssemos compaixão pelos outros. Como seria a vida aqui na terra? Então pare de complicar a sua relação com Deus, que você tem que ter uma oração pronta para falar com Deus. Gente, para com isso. Você imagina se todo dia eu vou para o meu chefe e fico falando a mesma coisa para ele todos os dias? Isso é um relacionamento que eu crio com o meu chefe, com meu pai, né? Imagina se é o meu pai está lá todo dia, eu falo a mesma coisa para ele. Assim, então, não são orações prontas, rezas prontas. Isso não te conecta com Deus. O que vai te conectar com Deus é o seu coração, com o coração de Deus, é estar livre, é estar aberto para Ele. Sabe, de coração, falar: Jesus, eu quero que você entre na minha vida. Eu quero que você mude o meu coração. Eu quero viver esse amor de Deus. Eu quero sentir esse amor de Deus na minha vida. E aí você se conecta com Deus, com o Espírito Santo. E aí a partir desse momento o Espírito Santo entra aqui, ó, na sua vida, né? Porque quando a gente se conecta com Jesus, Ele fala: eu vou, mas eu te dou o Consolador, que é o Espírito Santo. E eu falo para as minhas coaches que o melhor coach dessa vida Deus já nos deu, que é o Espírito Santo. E Ele já habita em nós, né? Então é a partir desse relacionamento com Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo que você tem livre acesso, é que vai mudar toda a sua vida. Então se conecte com Ele direto, sem intermediários. Descomplica isso na sua vida, pelo amor de Deus, nesse relacionamento. Você tem o livre acesso a Deus através de Jesus. Se conecte com Jesus, que Ele já te conecta com Deus direto, só você e Ele. E Ele vai falar sim com você, ou através da Bíblia, dos seus pensamentos, das nossas atitudes. Ele está sempre aí com você, né? Para realmente, igual a Ana está falando, para a gente realmente conversar com Ele. Ele é nosso Pai. O que a gente faz com o nosso Pai, gente? A gente conversa, a gente se abre, a gente fala dos problemas, a gente pede ajuda, né? É isso que a gente faz. Agora, tenha realmente esse livre acesso. Você está na casa do seu pai, sua mãe, você era pequenininha lá, você ficava pedindo para abrir geladeira na sua casa? Você ficava: pai, posso abrir a geladeira? Pai, posso almoçar? Pelo amor de Deus, o que você vai fazer de almoço para mim? Me dê almoço, me dê almoço, me dê almoço. Todo dia você fazia o mesmo pedido para o seu pai, né? Pai, pelo amor de Deus, eu tô com muita fome, me dê almoço, me dê almoço, me dê almoço. Você ficava assim na sua casa quando você era pequena? Ou simplesmente o almoço era servido e você se servia daquele almoço? Simplesmente você abria a geladeira e as coisas já estavam lá para você pegar. E assim com Deus, gente, as bênçãos já estão aqui. Você não precisa repetir ela todos os dias. Deus, pelo amor de Deus, me dá comida. Já está. Ele já fez. Já está consumado. Tudo já foi liberado para nós. Tudo já foi liberado. Tudo. Todas as bênçãos. A Bíblia fala que toda sorte de bênçãos espirituais já estão liberadas sobre a nossa vida. Não está consumado. Porque Jesus veio para levar sobre si, sobre Ele, todas as nossas dores. Então tudo que você está sentindo de ruim, de mal, de sentimentos ruins, joga tudo isso para Jesus e fala para Ele te ajudar a limpar aqui o seu coração. E aí você começa a conseguir perdoar, a ir caminhando aqui na terra, que aqui nós vamos ter aflição. Mas Ele falou: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se Ele venceu, você vai vencer também. Ó, Caroline, quando eu era pequena, eu simplesmente avisava que ia tomar água ou ir ao banheiro. E hoje tudo que vou fazer, falo para Deus ou pergunto. Isso. Mas algumas coisas, Caroline, você não vai precisar pedir, Ele já te deu. Né? Então, assim, você não ficava pedindo para sua mãe para ela fazer almoço. Ela já fazia, já tinha comida lá.
Quando você era pequena, você não estava preocupada se ia ter ou não comida. A comida já estava lá. E é assim que a gente tem que olhar para Jesus. Ele já levou, ele já fez, ele já nos abençoou. Então nós já somos abençoados, nós já somos curados. Ele já levou sobre si todas as nossas dores. Então é só a gente, quando está assim, falar: Jesus, eu sei que você já levou, não é meu. Essa doença é ilegal na minha vida. Toma para você. Não é minha. Isso não é meu. Só que a gente às vezes tem o que a gente quer ter para nós, né? E é por isso que não acontece os milagres. Você fala assim: a minha diabetes, meu colesterol, o meu exame deu que eu tenho tal coisa. E aí o que você faz? Você tomou posse daquilo que Deus não quer que você tome posse. E aí você vai ter aquilo que o seu coração crê. A gente sempre tem, gente, aquilo que o nosso coração crê. A gente sempre vive de acordo com o que o nosso coração crê. Se você crê que é doente, que aquele diagnóstico do médico é real para a sua vida, você vai viver aquele diagnóstico real do médico na sua vida. Agora, se você crê que Jesus já levou, que essa doença que está em você é ilegal, Jesus já levou ela na cruz, você vai ver como você vai ser curada. Porque isso vai ativar a sua fé. Né? Porque ele já fez. A comida, você não se preocupava quando você era pequena. E é isso que Jesus fez para a gente não se preocupar. Ele já levou, já está consumado. Ele já nos deu aqui uma vida em abundância. Ah, eu não estou vivendo. Então acesse as riquezas do céu, porque você vai viver. Porque ele morreu para isso. Por que ele morreu? E ele falou que ele veio aqui para que a gente tenha vida e vida em abundância. Né? Eu vim para que vocês tenham vida. Não é só vida, é vida em abundância. Então, tudo que você não está vivendo na sua vida em abundância não é culpa de Deus, porque ele já deu Jesus para que a gente vivesse uma vida de abundância. Mas, Sheila, então como eu peço para Deus? Peça sabedoria. O que Salomão pediu para Deus? Tinha um pedido para fazer para Deus, ele se tornou o homem mais rico do mundo. Ele pediu o quê? Sabedoria. E a sabedoria que vem do alto é que vai fazer você prosperar, enriquecer e ir para frente nessa vida. Né? Então, se for pedir alguma coisa para Deus, que você peça sabedoria, porque o restante já está tudo pago. É só tomar posse. Não precisa pedir para Deus me curar, é só declarar para essa doença que ela é ilegal na sua vida e que você tem a saúde de Jesus porque ele morreu por você. Amém? Então, peça, porque lembra o homem mais rico dessa terra. Ele pediu sabedoria para Deus e se tornou o homem mais rico dessa terra a partir da sabedoria de Deus. Então peça sabedoria para Deus para criar os seus filhos, para lidar com o seu marido, para lidar no seu trabalho, nas adversidades da vida. É pedindo sabedoria, porque é com a sabedoria de Deus que você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Na sabedoria. Porque todo o resto tá pago, tudo tá pago. Olha o que a Renata está falando, muitas vezes nos sabotamos, sem perceber em palavras e atitude, buscando diariamente sabedoria em Deus, desde acordar. Amém? É isso aí. Que, gente, quem é o nosso maior inimigo? Somos nós mesmos, né? Quem me acompanha e sabe, o nosso maior inimigo é nós mesmos, né? Somos nós que não perdoamos e carregamos a mágoa no coração. Não é Deus que não quer que a gente perdoe. Ele já falou que a gente tem que perdoar quanto? 70 vezes 7, né? É nós que não fazemos as coisas certas, não cumprimos com os combinados e aí a gente tem as consequências, né? Quantas pessoas eu vejo que aí fica culpando o diabo. Ai, me tiraram o emprego. Mas vai ver, os bons funcionários continuaram no emprego. Por que você foi embora? Porque você não foi um bom funcionário. Ah, fechou a porta. Você mesmo fechou. E você mesmo vai abrir outras, através das suas competências. Vai estudar, vai se aprimorar, vai fazer o que tem que ser feito, né? Porque não vai cair do céu, gente. Jesus já fez e o controle está sobre nós. Nós precisamos agora aqui na terra fazer o que tem que ser feito. É nós que vamos fazer, não é Deus. Então pare de achar que Deus está no controle,
de tudo, porque você que está. Peça sabedoria para Ele te guiar nas direções e se conecte direto com Ele, sem intermediários, ok? Você tem o livre acesso a Ele. Você não precisa mais de ninguém para ter o canal aberto com Ele. Tá? Então descomplique total a sua vida através de Jesus. Ele descomplicou toda a nossa vida aqui. É só se conectar com Ele de uma forma real. De uma forma real e de coração. Se conecte com Ele e falar: Jesus, eu quero você aqui dentro, com o meu coração. Eu me rendo e eu quero ter um relacionamento com o Pai. Direto, sem intermediários, sem rezas prontas, mas realmente com um relacionamento. E a partir daí você vai ver como tudo vai mudar na sua vida. Amém? É isso, Fabio. Deixou um livro inteirinho aqui, ó. Né? Nos mostrou quem Ele é através da vida de Jesus. Só ver Jesus, você vê Deus. Como Ele é bom. Como Ele é bom. Muito bom. E como Ele nos ama. Ele nos fez para nos amar. Para isso que Ele nos fez. Até me emociona de falar. Mas Ele nos fez, cada um de nós. Sabe, quando às vezes eu vejo uma pessoa que me dá um... Eu falei, nossa, como ela pode fazer isso? Eu lembro que Deus a ama, né? E que é a minha obrigação também amar essa pessoa, né? Porque se Deus amou, eu também vou fazer o possível para amar essa pessoa. Então aí eu vou para Deus, sabe? Para Deus, me alinha o meu coração, né? Para que eu consiga enxergar essa pessoa com os seus olhos, né? Porque eu sei que o Senhor a ama. E assim eu vou tratando, gente, o meu coração. É com Deus na minha vida. Eu falo: Deus, muda o meu coração. Essa atitude que eu tive foi ruim, né? Eu não quero ser assim, muda o meu coração. E o Espírito Santo vai moldando a cada um de nós, conforme a gente vai se aproximando cada vez mais dele. O que a gente ficava muito irritado, a gente já não se irrita tanto. O que a gente não tinha tanta paciência, a gente passa a ter. A sabedoria que a gente não tinha para lidar com algumas situações, a gente começa a ter. Então, esse tempo de relacionamento, de realmente pedir para Ele mudar o nosso coração, sabe? Poxa, nossa, eu tô com tanta raiva dessa pessoa, né? Eu tô tão amargurada com ela. É nele que você vai pedir: Deus, muda o meu coração. Eu perdoo essa pessoa e vai mudando o meu coração, vai tirando essa raiva daqui. E você vai ver que as coisas vão evoluindo na sua vida, que vai tirando. E você vai sendo a cada dia uma pessoa mais parecida com Jesus, porque é isso que Ele quer. Ele já nos criou a sua imagem e semelhança, e nós estamos aqui na Terra para nos aproximarmos cada vez mais e sermos Cristo aqui na Terra, né? Pessoas que façam realmente a diferença. Amém? Que vocês todos possam fazer a diferença na vida um dos outros, através do amor de Jesus na vida de vocês. Que Deus dê muita sabedoria, graça, amor a cada um de vocês. E que vocês realmente, a minha oração é que vocês se conectem realmente na verdade, que é Jesus e Deus, sabe? Que é a verdade que é Jesus. Que seu coração realmente seja entregue a Ele, para que Ele possa trabalhar na sua vida e mudar toda a sua história. Porque é Ele que muda a nossa história, mas ninguém. Ele trabalhando na nossa vida diariamente. Muda as histórias, muda tudo. Então, descomplique, gente. Vá direto aos pés de Jesus, porque Deus é bom, nos ama e está só esperando a gente ir para Ele. Amém? Grande beijo, amo vocês, amo estar aqui. Grande beijo, amo vocês. Até!